Para você, o que é ser o maior herói de todos? É alguém invencível? É alguém que perde no pessoal pro herói ganhar? Ou talvez, alguém que salva todos? E turma, beleza? Em 2024, depois de 10 anos, My Hero Academia chegou ao seu fim. Com 42 volumes, a história que contava sobre como um jovem sem poderes se tornou o maior herói de todos terminou de uma forma ruim. Pois é, muita gente não gostou do final e eu incluso, não vou negar. Mas com o final do anime, como eu completei minha coleção, eu decidi reler e devo admitir que o final de Boku no Hero é surpreendentemente bom. E o motivo de eu ter achado ruim foi mais por conta da minha compreensão do que o roteiro em si. Nesse vídeo eu vou apontar os 3 pilares que eu considero serem os responsáveis pelo final de Boku no Hero. Então deixa seu like, se inscreve no canal e sem mais enrolação, vamos pro primeiro tópico. Calma que eu vou explicar, tá? Desde o começo da obra, sempre foi dito que essa era a história de como o Midori se tornou o herói número 1. Só que durante o arco do Dark Deku, isso muda e passa a dizer que essa é a história de como todos se tornaram os heróis número 1. Sei que pode parecer apenas uma questão de poder da amizade, a união faz a força, mas na real isso começa muito antes. Se a gente analisar a sociedade lá do começo, vemos que os civis eles se apoiam muito nos heróis. Os heróis sempre vão resolver tudo, mais especificamente All Might, o símbolo da paz. Ele entre todos era o maior pilar de sustento. Os próprios heróis até ficavam mais tranquilos em saberem que o All Might estava do lado deles. Mas o que acontece quando o pilar cai? Segurança? Medo? Não temos um símbolo. É isso que significa não ter um símbolo. Mesmo que o Endeavor tenha assumido esse posto, esse vácuo deixado pelo All Might foi tão grande que em pouco tempo a sociedade apenas desmoronou. Tanto que durante a luta final, All for One reconhece que o Midori tinha uma força que o All Might não tinha. A força da fraqueza. É algo que All Might não tinha. A força da fraqueza. Como eu já disse, o All Might, por ser um ser invencível, as pessoas se sentiam confortáveis em relaxar na presença dele. Afinal, ele está aqui. Mas com Midori é diferente. Ele estava todo machucado, mas não desistia. Só que isso não dava desespero, mas sim motivava os outros a agirem. Então aquela frase de que todos se tornaram o herói número 1 passa a soar diferente. Todos passaram a ser os pilares principais que carregam a sociedade. Mas eu vou voltar nesse tópico daqui a pouco. Você se lembra da minha pergunta lá no início do vídeo? Para você, o que é ser o maior herói de todos? A resposta dela diz bastante respeito a esse tópico, pois agora eu vou quebrar tudo o que você pensa saber sobre My Hero Academia. Pois uma das maiores críticas que teve no final do mangá é que Midoriya promete se tornar o herói número 1, mas ele não cumpre isso no final, já que a gente vê o Lemillion como o primeiro no pódio. Mas quer saber de uma coisa? O Midoriya nunca falou que iria se tornar o herói número 1. Durante a obra toda ele nunca disse isso e todas as vezes que eu falei isso no outro tópico eu estava errado. Mas qual motivo? Ele nunca disse que queria se tornar o herói número 1, mas sim o maior herói de todos. A propósito, eu esqueci de falar que essa é a história de como me tornei o melhor herói. E acredite, isso tem diferença. Desde o primeiro momento que a gente vê o Deku admirando o All Might, ele nunca ressaltou o ranking ou a sua força, mas sim o fato dele salvar a todos. Mamãe, ele salva todo mundo sorrindo, não importa o que aconteça. Ele é um herói tão legal. Em todos os momentos, o Midoriya prioriza salvar os outros, pois essa era a virtude que ele mais admirava no All Might. Até mesmo no confronto dele contra o Bakugo, o próprio All Might falava que um salva para vencer e o outro vence para salvar. A gente pensa que ele quer se tornar o herói número 1 porque o All Might era o herói número 1. A gente dava muito foco na posição dele na sociedade de heróis. Mas tá, você pode estar pensando, então todos se tornaram os melhores heróis porque eles salvaram as pessoas? Mas o Midoriya não virou um professor e perdeu seus poderes? E isso nos leva direto pro último tópico. No futuro a gente vê que o Midoriya virou um professor e passou a dar aulas na UA, agora que ele já não tinha mais um dom. E além do nome da história ser My Hero Academia, isso tem uma resposta tanto quanto profunda. Durante a última luta com Shigaraki, para se conectar com a essência dele, o Deku acabou transferindo o One for All para ele, e isso fez com que suas consciências se sobrepossem, deixando ele ver a origem do vilão. Tomura Shigaraki, ou Tenko Shimura, era neto de Nana Shimura, a 7ª portadora do One for All, que para proteger sua família do All for One, decidiu se afastar e apagar qualquer laço que os conectava, abandonando seu filho. Se aquele homem perceber a existência do Kotaro, com certeza vai usá-lo. Eu nunca tive um filho. Filho esse que cresceu com uma mágoa gigante dos heróis. Escuta aqui, quer saber o que é um herói? É alguém que machuca a própria família só pra poder salvar estranhos. E isso fez o Tenko sofrer muito porque ele queria se tornar um herói.
Depois dele acabar com a sua família, ele andou esperando por ajuda, mas todos os ignoravam. Afinal, logo um herói vai vir para ajudá-lo. Está tudo bem? Por que você está tão... Daqui a pouco um herói ou a polícia vem te ajudar. Uma sociedade que dependia totalmente de heróis era incapaz de estender a mão para uma criança sozinha. Então o All For One se aproveitou disso para fomentar um ódio contra todos que estavam nela, assim fazendo nascer o Tomura Shigaraki que a gente conhece. O Midoriya viu tudo isso naquele momento, e ali ele entendeu algo extremamente importante, que se tornaria uma marca que mesmo após anos ainda seguiria ele. Ele entendeu que nem todas as pessoas podem ser salvas no fim, mas muitos poderiam ter sido salvos no começo. O Midoriya não vira apenas um professor porque esse é o nome da história. Ele vira para poder ajudar os vilões antes dos vilões nascerem. E isso já era pensado pelo autor há muito tempo. Entre todas as lutas dele, as duas que mais marcaram foram a da Eren e do Kota. Duas crianças que, assim como Shigaraki, poderiam ter ido facilmente pro mal se o Midoriya não tivesse tendido a mão. A Eren cresceu num ambiente opressor e abusivo, e o Kota odiava os heróis após perder os seus pais, algo muito parecido com o pai do Shigaraki. Mas ao invés de apenas ignorar, o Izuku estendeu a mão para eles e não soltou. Por isso que quando o Midoriya se torna um professor, não há uma mentira na sua promessa, muito menos uma falha na tentativa de realizar seu sonho, mas sim um ato de carinho e cuidado. Ele se tornar um professor que pode cuidar dos outros desde a origem é só mais uma prova de que ele se tornou o maior herói de todos. Você pode se tornar um herói. Você sempre foi o meu maior herói. Como disse, eu não gostei do final de My Hero quando saiu, mas depois de reler e entender esses três pilares, eu passei a ver ele com outros olhos e eu espero que eu tenha conseguido fazer você entender isso também. O Midoriya se tornou o maior herói de todos por cuidar das pessoas, assim como até uma senhorinha se tornou uma heroína por estender a mão para quem precisava. Será que algum herói conseguiu ajudar aquele garoto? O que o Izuku Midoriya trouxe à tona, aquilo chegou a todos. Tudo vai ficar bem. Porque a vovó chegou para ajudar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva, um grande abraço, valeu, fui. Tchau!